Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos dar continuidade ao estudo da literatura contemporânea. Então a gente vai ver como é o teatro contemporâneo, como é a crônica e o conto contemporâneos, como também é o romance contemporâneo. Então como essa literatura foi sendo modificada. Então vamos começar entendendo o que são essas tendências contemporâneas. Então, gente, para falar de literatura contemporânea, é preciso, antes de tudo, entender do que se trata essa caracterização contemporânea. A contemporaneidade, segundo um filósofo italiano, é uma singular relação com o próprio tempo. É singular, pois, consiste em uma abordagem a respeito de um período muito próximo ou imediatamente atual. Falar sobre o romantismo hoje, por exemplo, permite uma abordagem mais objetiva, uma vez que já não fazemos parte desse período. Então, gente, essa questão do que é contemporâneo é um pouquinho complicado da gente entender, mas, segundo o filósofo italiano, é a nossa relação com o próprio tempo. Então, por exemplo, nós estamos no tempo agora, então a nossa relação de agora é diferente do homem de 20 anos atrás. Então, isso que é contemporâneo, que está acontecendo agora comigo em relação ao tempo. Também, gente, é muito difícil, como eu falei anteriormente, a gente trazer características, dessa literatura contemporânea, porque ela está acontecendo. Diferentemente, por exemplo, se eu falo de romantismo, o romantismo é um movimento literário que já aconteceu e já acabou. Então, eu consigo visualizar isso, entender todas as características e forma de abordagem que acontecia lá no romantismo, então. Ou seja, gente, há um distanciamento histórico e, por isso, é possível sistematizar o assunto de modo a viabilizar maior clareza aos estudos. Essa abordagem é diferente da que se faz sobre a produção literária do nosso tempo. Afinal, ela ainda está se construindo. A todo momento surgem novas formas de se produzir, novas discussões, novos entendimentos. Ou seja, gente, para eu trazer de forma bastante clara as características, a estrutura de alguma coisa, eu preciso desse distanciamento histórico. Então, a gente sabe que o romantismo surgiu lá no século XIX, ou seja, nós temos o distanciamento de 2 séculos, então. Ou seja, é muito mais fácil da gente entender. Agora, o que está acontecendo agora na literatura de agora, eu estou vivenciando. Então, é muito mais difícil de determinar as características. Mas, gente, nessa aula especificamente, nós vamos falar sobre o teatro contemporâneo. Em âmbito mundial, o teatro, no século XX, transformou os fundamentos estéticos do século XIX. Alguns experimentos de destaque foram o expressionismo alemão, o teatro épico, o teatro da crueldade e o teatro do absurdo. As regras dominantes do teatro, até então, começaram a ser desafiadas em virtude do contexto histórico enfrentado mundialmente na virada do século. Gente, então tudo aquilo que nós tínhamos, de fundamentos do teatro do século XIX foi transformado, então, no século XX. Além disso, gente, nós também temos alguns experimentos que foram feitos nesse teatro, como o expressionismo alemão, o teatro épico, o teatro da crueldade, o teatro do absurdo. Então, são formas de representação teatral que surgiram então. E vale lembrar também, gente, que essas regras foram mudadas no teatro por conta do cenário cenário histórico ao qual nós estamos inseridos. E o teatro do absurdo, gente, por exemplo, ele surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Ele retrata a condição humana de solidão e destruição de valores e crenças. Foge da estrutura sequencial para abordar temas sombrios. É marcado por alguns autores, como Ionesco, Beckett e Genet. Ou seja, gente, o teatro do absurdo ele vem com essa destruição de valores e crenças. E também a condição humana da solidão, eles retratam esses 2 aspectos justamente porque é um cenário de pós-guerra. Então, isso é bastante importante aqui. O cenário o qual nós estamos inseridos.
Além disso, gente, ele foge da estrutura sequencial, ou seja, não tem uma sequência de fatos para tratar de temas sombrios. Eu posso abordar isso da forma que eu achar melhor quanto escritor. Também, gente, nós temos a quebra da quarta parede, como é chamada a parede imaginária que separa o público das personagens e permite que se assista ao espetáculo de forma passiva. É outra tendência contemporânea. Nas últimas décadas, muitos grupos teatrais têm investido na interação entre público e personagens. A contemporaneidade do teatro brasileiro é marcada pela composição da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, no ano de 43. Ou seja, gente, imagine um palco de teatro. Eu tenho aqui a parede de trás, que é onde normalmente fica a cortina, as laterais que vão para as coxias, e eu tenho como se fosse uma quarta parede, que é imaginária, que é a parede do público, do palco com o público então. Mas, gente, no teatro contemporâneo, então, a gente tem a quebra dessa quarta parede. Ou seja, a interação dos atores com o público. Além disso, gente, nós temos aqui, né, no teatro brasileiro, o início dessa contemporaneidade, começando no ano de 43, com, então, a composição da peça Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. E, gente, a montagem do Vestido de Noiva contou com encenações ousadas e texto impactante da peça se tornou um marco de modernidade. Nelson Rodrigues possibilitou em suas peças maneira de encenar que desafiaram os paradigmas estabelecidos até aquele momento. A crítica o aproximou do expressionismo alemão e do teatro norte-americano no mesmo período. Então, gente, as encenações dessa peça do Nelson Rodrigues eram encenações bastante ousadas, mas também, gente, o texto, ele era muito impactante. Então, gente, isso que marcou a modernidade do texto do Nelson Rodrigues. E além disso, gente, o Nelson Rodrigues ele vai ter uma forma muito diferente de buscar encenar as suas peças. Tanto que, gente, a crítica, né, aproximou ele do expressionismo alemão e do teatro norte-americano ao mesmo tempo. Então, para vocês entenderem como a literatura dele era ampla. Falando do Nelson Rodrigues, ele nasceu no Recife em 1912. Mudou-se para o Rio de Janeiro aos 7 anos, cidade que será cenário de muitos de seus enredos. Jornalismo e dramaturgia sempre andaram lado a lado na carreira de Nelson. Sua coletânea, A Vida Como Ela É, lançada em 1961, originalmente era uma coluna publicada diariamente no jornal Última Hora. Nelson Rodrigues então nasceu em Recife, mas passou grande parte da sua vida no Rio de Janeiro. Por isso que ele escolheu essa cidade para ser então o cenário das suas histórias. Além disso, gente, o jornalismo e a dramaturgia eram coisas que andavam muito próximas na vida, então, do Nelson Rodrigues. Então, ele não separava ambas as coisas. Também, gente, ele lançou em 61 a coletânea, então, A Vida Como Ela É, que foi a reunião de textos que ele publicou, né, diariamente no jornal Última Hora. E as crônicas tinham uma abordagem polêmica e giravam em torno de assassinatos, futebol, adultério, desejo e moral. Mais tarde foram adaptadas para a rádio e televisão. Como cronista esportivo, publicou também o Jornal dos Esportes. A figura de Nelson Rodrigues foi irreverente e polêmica. Foi aplaudido e vaiado inúmeras vezes por suas abordagens categóricas. Foi apoiador declarado do regime militar brasileiro e anticomunista. Ocupava um lugar contraditório na sociedade. Então, gente, os textos do Nelson Rodrigues, eles eram extremamente polêmicos, porque eles tocavam, por exemplo, em assassinatos, adultério, que são coisas que normalmente as pessoas não gostam muito de falar. Também, gente, essas peças foram depois adaptadas tanto para o rádio, né, as radionovelas, quanto para a TV também. E, gente, ele foi uma figura bastante contraditória, até porque ele era apoiador do regime militar. E por que era contraditória? Porque, de um lado, ele ameaçava os costumes e a moral tradicionalistas dos dirigentes militares. Do outro, perturbava o público que sofria com os intempéries do regime.
Nelson morreu em 1980 e deixou um legado de 17 peças teatrais, além de contos e crônicas. Então a gente percebe, gente, que o Nelson Rodrigues, né, ele ameaçava esses costumes e a moral tradicionais, então, do regime militar. Mas ele também perturbava o público que, né, tinha que conviver com essas maldades, né, do regime militar. Então, por isso que ele era bastante contraditório. E ele morreu, gente, deixando então 17 peças teatrais, além de outros, né, gêneros literários, como o conto e as crônicas. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!